Tanto que um tempo atrás eu conversando com o Groy, quando o Dida veio pro Grêmio, o Groy queria sair, não sei o quê, aquela coisa toda, e um dia eu falei com ele, Groy, cara, eu fiz uma cagada uma vez assim já. Que teve alguns momentos da tua carreira que tu, hoje, né, com a experiência, tu meio que se arrependeu, se arrependeu de ter ido por um caminho ou por outro. Se tu fosse dar um conselho, né, para um jovem goleiro, o que você diria para um cara que está começando? Vamos pegar, por exemplo, o Thiago Beltrame, né, que é alguém que ainda não tem uma história dentro do Grêmio, ainda está lá tá lá como terceira, quarta opção do Grêmio. O que tu diria para ele, né, com um conselho de alguém experiente como você? Cara, eu mesmo passei no próprio Grêmio, quando eu saí do Grêmio, o Darley sempre foi o titular, né, absoluto, não tinha nem como, né, depois que ele saiu, eu fui, é um conselho junto com uma história, sabe, que foi verídica, algo que eu também me arrependo de ter passado no Grêmio, pelo que eu fiz, né, assim, porque eu tinha, cara, lá no Grêmio, naquela época, daí o Darley logo que saiu, eu era cogitado de ser o titular do Grêmio, que iria jogar, né? Tava já no time titular, aquela coisa toda. O Grêmio tinha um contrato de 3 anos comigo ali, em mãos já, e eu não assinava o contrato, enfim, querendo um pouco mais, e aquela coisa toda. E tinha uns caras errados por trás de mim ali, me aconselhando de uma forma meia torta, e muito novo, né? Gurizão, vivendo dentro de um vestiário milionário, né? Que era aquela época do Grêmio lá que enfim, eram grandes atletas, né, cara, atletas renomados de nome, com salários estupendos ali, enfim. E eu teria um bom salário, toda aquela situação nesses contratos de 3 anos. Eu não, cara, eu fiquei hesitando, fiquei um mês hesitando em assinar aquele contrato, né? E o Daley saiu e eu fui cogitado para ser o goleiro, estava treinando aquela coisa toda, e do nada eles trouxeram o Tavarelli. Não sei se tu lembra aquela vez lá. E eu, no meio da pré-temporada, eu peguei minhas coisas e daí chutei o balde, xinguei os caras, xinguei a direção, por que estão trazendo esse cara? E não me dão uma oportunidade, papapá, aquela coisa toda, assim. E sabe, foi um grande erro meu, sabe? Pela empolgação, por querendo minha oportunidade naquele momento, né? E eu peguei e saí, peguei minhas coisas e saí no meio da pré-temporada de Gramado, cara. Sabe? A gente tava numa pré-temporada lá. Eu peguei minhas coisas, botei dentro do carro e saí, abandonei tudo, cara, e falei, não quero mais, então vou para outro lugar, já que estão trazendo o cara. E na verdade, cara, eu teria aprendido com esse cara, por mais que ele não foi bem no Grêmio como goleiro, mas ele era um cara que era vitorioso, um cara da seleção do Paraguai, foi vitorioso em outros lugares, e eu teria aprendido, eu teria crescido e depois teria até jogado, eu acho, entendeu, Tchê? Mas a gente tem que saber esperar a oportunidade, o momento, com muito trabalho, muita disciplina, determinação, né? Vontade, assim, de evoluir todos os dias. Porque, assim, uma hora vai acontecer, cara. A tua chance vai acontecer. Só que tem que saber esperar, trabalhar, treinar, como eu falei. Porque quando acontece isso aí, cara, o cara tem que estar preparado para pegar ali, pular em cima do teu cavalo e vambora, que agora é comigo e não tem, né, cara? Então, são coisas que acontecem. E aconteceu comigo, né, cara? Uma história minha, assim, né? Que eu tenho um arrependimento dessa questão de eu não ter ficado quieto, entendido aquele momento, esperado a minha oportunidade, nem que se demorasse um pouco mais. Tanto que um tempo atrás, eu conversando com o Groy, quando o Dida veio pro Grêmio, o Groy queria sair, não sei o quê, aquela coisa toda, e um dia eu falei com ele, Groy, cara, eu fiz uma cagada uma vez assim já, cara. Eu não tô dizendo que tu tem que fazer isso, até porque ele tem uma cabeça bem boa, o Groy também, né? E aprende com o Dida, cara. O Dida é um dos melhores goleiros do mundo, cara, né? E tá vindo pro Grêmio. Não estou dizendo que foi isso, que foi a opção dele, mas com certeza eu acho que deve ter dado uma. Né, cara, espera. Ele ficou ali, cara, aprendeu com certeza, ele aprendeu muito com o Dida, né? Foi um grande mentor para ele, porque o Dida sempre foi um dos melhores goleiros da história do futebol. E logo na sequência o Groy jogou e se tornou um dos maiores goleiros da história do Grêmio, né? Então, para te ver como que as coisas foi bem também oprimido, bem, teve umas fases não muito boas, o Marcelo, né? Mas depois ele conseguiu superar, ele se tornou o Marcelo Grosjean um dos maiores goleiros da história, junto com o Derlei, junto com o próprio Mazzaropi, enfim, outros caras aí. Então isso demonstra que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de perseverança, um pouquinho não, perseverança e vontade de aprender, de crescer, todos os dias tem que ser muito.
mas saber esperar o seu momento. Ele quase chegou aí para o Vasco, né? Uma época, né? É, isso aí, isso aí. E tu tem contato com ele ainda? Cara, tem, a gente sempre se deu muito bem, né, cara? Mas hoje ele tá bem longe daí, ganhando bastante dinheiro aí, né, tchê? Mas por méritos, né? Porque realmente é um dos melhores goleiros que tem na história, né, Thiago? O Marcelo é um grande goleiro, né, da história do nosso futebol e do Grêmio, né? Sim, o Marcelo, que ele teve a primeira oportunidade em 2006 para jogar, né? Mas ele que era o banco do Galato na Batalha dos Aflitos, né? É, isso aí. O Banco do Galado na Batalha dos Aflitos. E tu tens ideia por que que ele não retornou para o Grêmio? Cara, eu, sinceramente, eu acho que não retornou por conta também eu acho que ele deve ganhar muito lá, deve ganhar praticamente o dobro que ganharia aqui, né? Ele deve estar muito bem. Não, são coisas que daqui a pouco é uma questão mais dele, né? Sim, sim. Ele poderia responder, pode responder da forma mais real e certa ali, né? Assertiva, né? Um dia ele vai falar sobre isso, né? Quando ele voltar para o Brasil, certamente ele Ah, será questionado, porque a gente meio que ficou órfão de goleiro, né? Não que os goleiros que passaram não fizeram o seu papel, mas quando tu tem alguém do tamanho, né? Que o Groy ele se aproximou, né? Do Mazzaropi, do Darley, claro que foram goleiros maiores porque também conquistaram mais coisas, mas foi um goleiro muito forte, né? Naquele momento do Grêmio ali 2016 e 17, aquela bola contra o Barcelona rodou o mundo, né? lá foi uma defesa espetacular, né? Uma das maiores defesas da história do futebol, né?